É bom quando você casa uma boa escola com bons mestres, uma boa estrutura com um bom ensinamento. Na época do nosso Salvador existiam também algumas escolas. Nós chamamos de escolas rabínicas. Essas escolas, elas tiveram o seu nascedor, ou melhor, a sua multiplicação no período interbíblico, os 400 anos de silêncio. Um período que veio depois da ascensão, do retorno de Israel no período pós-exílio, que estávamos conversando. Então, passando aquele período ali, quando a coisa se assentou, entramos nos 400 anos de silêncio. Falamos que são 400 anos de silêncio, porque não existiu uma voz profética com maior notoriedade. Mas não significa dizer que Deus não estava agindo e que pessoas não estavam se posicionando. Uma das famílias que se posicionaram nesse período são conhecidos como Macabeus, a família dos Macabeus. E dessa família foi fundado aquele grupo que também foi desenvolvido como uma escola de pensamentos que foram conhecidos futuramente como fariseus, os defensores da lei. Nesse período de 400 anos, as sinagogas foram multiplicadas. E as sinagogas para os judeus não eram apenas um lugar de culto, era um lugar de aprendizado. Antes desse período de 400 anos de silêncio, nós temos na Bíblia pelo menos uma citação de escola, que foi o caso de Elias e Eliseu e aqueles homens que estavam ali matriculados na escola dos profetas. Naquele tempo já se via como necessário a formação de pessoas, não apenas no cunho social, mas também na formação espiritual, na base do homem. Na época do Cristo, logo, também existiam essas escolas. Nós estamos falando das escolas com os pensamentos mais pautados na lei, como os saduceus e os fariseus. A diferença entre eles é que os saduceus não acreditavam em anjos e nem na ressurreição. Os fariseus já acreditavam. Estão entendendo que já naquele tempo as escolas já demonstravam diferenças? O que você crê? Como está o seu coração? É bem verdade que os fariseus se destacaram, não apenas com Paulo, o grande, posso dizer, o maior dos fariseus, mas também pelo zelo e pela politicagem com que eles agiam. Mas naquele tempo existiam também escolas mais políticas, que se chamavam defensores daquilo que era essencial para o governo de Roma, que eram os herodianos. Mas também tinha aqueles que estavam ali enfileirados na escola, que entendiam que tinham que defender aquilo que era essencial para o judaísmo. E nós estamos falando dos zelotes, que eram mais rígidos, eram brabos, eram pessoas mais sanguinárias. Inclusive, há relatos que existiam pequenas milícias entre eles que iam para embates realmente corpóreos. Se tivesse que matar, eles matariam. Naquele tempo do Cristo, já existiam essas escolas. Mas Jesus era diferente. Não há nenhum relato de que Cristo fez parte de alguma dessas escolas. Fala comigo. Não há nenhum relato de que Cristo fez parte de uma dessas escolas. Primeiro, eu acredito que Cristo não fez parte de uma dessas escolas, porque essas escolas foram construídas e estabelecidas por necessidades humanas. E Cristo veio com uma resposta, uma promessa do Pai para a humanidade. Olha só o que eu vou falar e é cuidadoso. Deus não nos impede de nós nos movermos e apresentarmos resposta diante de situações que estamos enfrentando. Mas existem coisas que não vêm na linha humana, tem coisas que vêm do céu.
2, e aí eu tenho que trazer a divindade do Cristo. Não há relatos que Cristo fez parte de alguma dessas escolas, porque eu acredito que justamente iria ali, talvez, manchar a sua essência divina, porque lembremos-nos, e é sempre bom lembrarmos isso de púlpito, nós entendemos que Cristo é Deus. Filipenses capítulo 2, existe o termo esvaziar, kenosis, no grego, que é o esvaziamento do Cristo. Esvaziamento do quê? Dos seus poderes divinos. Então ele se esvaziou, tomando forma de homem, para que como homem pudesse vencer o pecado que o primeiro Adão não conseguiu vencer, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, para que nós pudéssemos nele, que é o caminho, termos uma possibilidade de sermos religados ao Pai. Por isso que João capítulo 1 diz, ele veio para aqueles que eram os seus, judeus, mas os seus os rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, nós gentios, deu-lhes o poder, o termo é poder. Web pregou semana passada Atos 1:8, dunamis, que tem a mesma conotação no português de dinamite. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 19 diz, não sois mais co-cidadãos os estrangeiros, fostes inseridos na família de Deus. A partir desse momento em que o Cristo veio em forma de homem, sendo o próprio Deus, se esvaziando de sua divindade, mas não se esvaziando totalmente, que é o ponto que algumas pessoas não conseguem entender. Ele sabia o que os homens estavam pensando. Deve ser, meu irmão, imagine, está com o discípulo e o Judas falar, estou doido para pegar o dinheirinho dele. Ele olhando para o Judas, vigia, Judas. Pensa, ouviu o pensamento de Pedro, estou doido para arrancar uma orelha. Poxa, estou muito tempo com ele, essa espada aqui está pesando tudo para usar essa espada. E ele ali só de olho. Quem sabe Mateus, poxa, não está ganhando nem mais nenhum dinheirinho, estava lá na coletoria, toda hora vinha um dinheirinho na minha mão, agora, meu pai, a gente está vivendo de ofertas de irmãs que antes eram até endemoniadas, mas agora se tornaram patrocinadoras do ministério de Jesus. Jesus se esvaziou, mas não totalmente de sua divindade. Por isso, acredito, e aqui eu preciso finalizar, melhor, funilar, que ele não fez parte dessas escolas humanas, porque como aconteceu em uma das passagens, quando ele, aos 12 anos, subiu para festejar juntamente com a sua família e seus familiares, sua família biológica e seus parentes, subiu ao templo, e subia literalmente, porque a parte das festas ficava no alto. Por isso que o termo bíblico fala subir. Salmos 100 vem dizendo, olha, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Era um salmo que eles chamavam de salmo dos degraus, que eles iam subindo, cantando, celebrando, festejando. Então, quando ele subiu para festejar a Páscoa, que também era usada para famílias pobres dedicar os seus sacrifícios e ofertas, a comitiva desceu, e depois de um período, os pais perceberam que Jesus não estava com essa comitiva, e José e sua mãe voltaram para procurar Jesus, e quando chegaram no templo, Jesus estava sentado com os mestres da lei. Fala assim, com os mestres da lei. E ele estava discutindo, ele ouvia e ele falava. Para os judeus, isso eles conseguem compreender como o talmidim, que é o aluno que já consegue pensar e dialogar com o seu mestre, com os seus mestres, e entender algumas verdades que a fase mais tenra os impossibilitava de viver.
está muito próximo ao que os judeus chamam de bar mitzvah, ou bat mitzvah, bar mitzvah para os meninos, e bat mitzvah para as meninas, quando elas chegam ali dos 12 aos 13 anos, que até esse período elas estão muito com as mães, todas as crianças estão muito com as mães, e eles estão ali vivendo, Deuteronômio 7, encucarás. Chega nesse período, há uma divisão, menino vai para o pai, e a menina fica ainda mais com a mãe, mas nesse período eles conseguem dialogar de coisas que não são apenas importantes para a família, mas são importantes para o povo judeu, inclusive a fé judaica. E estava Jesus ali, sentado com os mestres, como talmidim, e provavelmente mostrando que ele já estava no nível de um bar mitzvah, dialogando de igual para igual. E a palavra, quando os seus pais o encontram, onde você estava, garoto? Estava me procurando por quê? Vocês não sabem que eu estou na casa do meu pai. Lembraram? Bar mitzvah, o filho fica mais perto de quem? Bat mitzvah, a filha fica mais perto de quem? Da mãe. Está Jesus sentado e fala: vocês não sabem que eu estou na casa do meu pai. Período de aprendizado. Escola de Jesus era diretamente com o pai. Quem está entendendo esse negócio aqui? A fonte de Jesus é o pai. Por isso que em determinado período, João capítulo 14, 15, 16, onde ele começa ali a colocar sobre sermos enxertados, depois no 17 ele termina sobre a oração sacerdotal de Jesus, ele fala muito sobre o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O Pai é a fonte do Cristo, o Pai é a escola de Jesus. Ele está sentado ali, ele está aprendendo do Senhor. Chegando a essa compreensão, nós conseguimos entender aqui algumas verdades. Primeiro, o ensinar demanda tempo, e o aprender demanda obediência e querer. Ninguém aprende se não quiser e não for obediente. E para aqueles que vão ensinar, vai te custar tempo, vai te exigir noites, vai te exigir esforço, dedicação. Não tem jeito, não dá para pular etapas. A partir desse contexto, podemos agora entender o que o Messias quis dizer quando aprendeis de mim. Eu consigo pontuar pelo menos 4 pensamentos aqui. Por que ele disse que deveríamos aprender dele? Porque ele quis dizer para nós que a escola que nós deveríamos cursar, e olha só, não estou botando para... Não, então não vou estudar mais, não é isso, olha só. A escola do aprendizado que devemos cursar é a escola do próprio Cristo. Precisamos sentar com bons discípulos e ouvir daquilo que ele tem para falar aos nossos corações. 2, não basta ter uma escola, você também tem que ter uma matéria. E quando Cristo diz, aprendei de mim, ele não está apontando apenas para a escola do Cristo, ele também está apontando para a matéria que é lecionada, que é o Evangelho. Todo o contexto do capítulo 11, o capítulo 11 começa sobre os discípulos de João Batista procurando Cristo, perguntando se ele era o Messias. E Jesus não responde, mas diz, fala para ele que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. A partir daquilo ali, evolui para uma pontuação do Cristo sobre aqueles que estão vendo os milagres, ainda assim, tornam-se cada vez mais incrédulos. E ele estava falando sobre 2 cidades,
Corazim e Betsaida. E nesse contexto existe uma multidão de pessoas que está acompanhando Jesus. Quando ele entra no capítulo 20, a partir do versículo 25, ele ora o Pai, mas com um bocado de pessoas observando. O que o Cristo está dizendo para aquelas pessoas, está dizendo para a gente nessa manhã é: você quer aprender? Você precisa se inscrever na escola do Cristo. Você quer aprender? Você tem que se submeter à matéria do Cristo, que é o Evangelho. Você precisa se submeter à matéria do Cristo, que é o Evangelho. Cristo não vai te ensinar autoajuda, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. O que o Cristo nos ensina é ajuda do alto. A autoajuda, ela é importante. Você vai conseguir, você vai para frente, ela é importante, ela é motivadora. Todos nós, seres humanos, precisamos desses empurrões emocionais. Mas o que muda o ser humano completamente não é a autoajuda, é a ajuda do alto. Jesus não adiantava olhar para aqueles pobres e dizer assim: agora eu vou dar comida para vocês, vamos inscrever vocês em determinadas ações aqui do caminho, daqui o que eles chamam de seita do caminho, então da seita do caminho, e você, enquanto tiver vida, Jesus não aponta para isso. Enquanto estava ali, ele estava dando alimento espiritual, alimento terreno, como no caso ali da multiplicação no Sermão do Monte, no Sermão do Monte. Mas o que Jesus está dizendo ao olhar para aquelas pessoas é: não adianta vocês focarem apenas em soluções terrenas, vocês precisam aprender de coisas que vão apontar para a eternidade. A limitação de vocês trazem sofrimento, alma. A limitação de vocês traz sofrimento porque vocês estão muito focados no hoje e não agora. Abra os seus olhos e percebam que não adianta soluções temporárias, que na verdade elas aqui podem vir, como no caso de Lázaro, digo eu, que foi ressuscitado, mas depois ele morreu. A solução para a sua vida é andar em paz com Deus. Viver uma eternidade com o Pai. Aprender de mim. 3. Aprender de mim nos ensina que nós devemos nos submeter ao professor. E por vezes não poucas as pessoas reconheciam Jesus como mestre. Está ali o mestre. O mestre, ele fala diferente, porque ele fala com autoridade. É o mestre dos mestres. Não adianta estarmos junto com os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus, e não nos submetermos aos ensinamentos do professor. O professor ensina o Evangelho, mas para cada um, como olheiro, ele trata de forma diferente, porque ele é o único que conhece as imperfeições do vaso. Não existe nada que recebemos que do céu não seja dado. Quando nós entramos nessa compreensão, nós entendemos: não é o que eu quero, é o que o Senhor está querendo. Não é a minha justiça, é a justiça do Senhor. Não é o meu livramento, é o livramento do Senhor. Não é minha provisão, é a provisão do Senhor. Não é minha compreensão, é a compreensão do Senhor. O que precisa reger as nossas vidas é sim a bússola do Senhor em nossas vidas. Para onde eu vou? Para cá, vamos embora. 4 e último. Com Cristo nós aprendemos que, se adentrarmos essa questão, aprender de mim, não é apenas aprender o caminho, é aquela velha questão de Provérbios, não é o ensinar o caminho somente. Existem duas interpretações para eles, mas eu adoto as duas. Alguns dizem ensina a criança o caminho que deva andar, e outras versões dizem ensina a criança no caminho que deva andar. Eu guardo as duas. Eu acredito que está sobre nós o ensinar o caminho, mas está também sobre nós a responsabilidade de trazer para perto e andar no caminho. Não é à toa que Jesus falou: vocês querem ser meus discípulos, alunos? Larga tudo e vão andar 3 anos comigo.
vocês vão comer comigo, vocês vão dormir comigo, vocês vão subir para um monte, vão passar alguns perrengues também de tempestade, vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês vão ser repreendidos, vocês têm que ficar comigo. Onde eu for, vocês vão. Onde eu repousar, vocês vão repousar. Estão entendendo aqui o bar mitzvah? Olha que coisa incrível. Está entendendo, mestre Alex? Cola aqui do meu lado. É o pai que coloca o filho do lado. Tem pesado muito na minha consciência isso, a importância de estar do lado. Falei para o Ministério dos Casais no dia do jantar dos casais. O que tem falado, ninguém pregou para mim, ninguém falou diretamente, mas ouvindo um homem falar, aquilo entrou no meu coração e queimou. Eli foi um bom pai para Samuel. Mas peraí, Eli era pai de Samuel? Quem eram os filhos de Eli? O que eles fizeram? Aí você entende lá na frente o que Paulo disse para aquele que deseja o episcopado, porque precisa ter a sua casa em sujeição. Eu falei, opa, aquilo deu uma lambada, mas deu uma lambada. Eu falei, não adianta eu ser um bom pai para os filhos dos outros e não ser um bom pai para os meus filhos. Se eu tenho tempo para ouvir qualquer uma outra pessoa, eu preciso ter tempo também para ouvir meus filhos. E Kiara está numa fase que fala, a bichinha fala. Acho que ela engoliu um gravador, fala, mas fala. Meu Deus, é muita informação, meu pai. Graças a Deus, né? Está falando, tem prazer de falar pai. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Quando eu penso em falar, falei, não, graças a Deus, deixa eu falar. Eu fico assim. Aí a Mona fala, você está ouvindo, Diego? Eu... Quem já quem já viveu isso sabe, né? Tô, aleluia. Tô, aleluia. O problema é quando fala o que eu falei. Eu falei, que foi tanta coisa. Vou resumir. A Braia também está entrando nessa fase, está no treinamento aí dele, está soltando a língua, meu Deus do céu. Contador de história bonito. Esse período de aprendizado é o período que não apenas precisamos ter uma boa escola, não precisamos apenas ter um bom mestre, mas nós também precisamos querer. Por isso que na escola do Cristo, a paternidade precisa estar bem resolvida. Porque na escola do Cristo, não é apenas ir lá e tem que andar com Ele. Uma coisa eu tenho aprendido nessa vida: quem não consegue se relacionar bem com seu pai biológico, dificilmente vai se relacionar bem com o pai espiritual. Por isso que a sociedade, os filmes, as novelas estão tentando destruir tanta figura do homem dentro de casa. Porque se destrói a figura do homem dentro de casa, a nossa sociedade, a nossa geração não consegue se relacionar de forma perfeita com o Pai Celestial. Jesus em todo tempo aponta para o Pai. E por isso que ele foi, aí humanamente falando, não é só por causa disso, mas assim, é fazendo aplicação sobre a paternidade bem resolvida. Por isso que ele foi colocado como mestre, para que nós pudéssemos entender isso. Ariovaldo Ramos, há muitos anos atrás, quando fomos na Igreja Batista Betânia, de Sorocaba, para ouvi-lo, e ele começou, antes de algumas inclinações políticas, mas ele pontuou justamente isso. Jesus é Deus encarnado. E um dia me perguntaram, dizendo ele, nunca mais esqueci isso, por que Jesus veio? Ele falou, Jesus veio para que, como homem, nós aprendêssemos a ser homens. E aprendendo a ser homens, pudéssemos nos voltar mais uma vez para o Pai, que é Deus. Aí falaram, mas sobre pecado. E ele falou, também por causa de Cristo, nós não somos destruídos. Porque o Pai é tão maravilhoso, mas Ele também é justiça. Por amor, o Pai deu o Filho, mas por justiça Ele deveria
exterminar todos nós, porque nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Por isso que o sangue do Filho foi aspergido sobre todos nós, porque quando o Pai que ama vai exercer a justiça, Ele só não nos consome, porque quando Ele nos olha, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê o Filho que foi obediente, e obediência até a morte. Está vendo o relacionamento pai e filho aí de novo? Termino dessa forma, concluo. Naquele tempo só podia se levantar para ensinar quem se assentava para aprender. Por isso que nesse período dos 12 e subentende até os 30 anos, é o período de aprendizado, onde você é convidado a andar junto, fazer parte de uma escola, aprender sobre alguma coisa. Lembremos-nos que com Jeremias, que ficou em crise, porque não se sabe exatamente, não existe histórico que possamos afirmar que se ele tinha 30 anos quando foi chamado em Jeremias capítulo 1, mas ele tinha medo do chamado, ou ele era um adolescente, como Daniel, tudo indica que era aos 14 anos, mas não foi chamado por um chamado profético, Jeremias foi. E Jeremias, como um bom bar mitzvah, entendia que ele não poderia se levantar como voz profética para o povo, e por isso diz: eu sou uma criança, ainda não sei falar. E o termo ali, sou uma criança, não sei falar, ele estava falando com Deus, então ele sabia falar. Estão entendendo isso aqui? O não sei falar é eu não posso me levantar com autoridade para falar. Nós não sabemos se ele falou o que falou porque era um adolescente, e nós não sabemos se ele falou o que falou porque, apesar de já ter 30 anos, ele sentiu o peso do chamado. Mas com Cristo não há dúvidas. Cristo ficou ali aprendendo, mas somente aos 30 anos ele foi para o templo, abriu a Bíblia no profeta Isaías e disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele foi para João Batista, se permitiu ser batizado, e somente João Batista viu a pomba como símbolo do Espírito Santo vindo sobre eles. Não foram todos, João Batista, porque naquele período ali João Batista tinha que ter a tranquilidade de saber que aquele era aquele que estava sendo anunciado, que ele estava preparando o caminho para vir o Messias, e aquele ali era o Messias. A partir disso Jesus começa a desenvolver o seu chamado. E sabe qual é a coisa mais linda? O primeiro passo de Jesus no seu chamado foi falar para algumas pessoas e chamar os seus primeiros discípulos. Só é possível ser mestre se você tem discípulo. Entenderam isso aqui? Não tem jeito. Por isso que Jesus espera 30 anos, era a compreensão judaica. E de cara ele fala: vinde, venha comigo. E a Bíblia diz que o chamado de Cristo era tão forte que todo mundo abandonava o que estava fazendo